Amados, essa palavra, ela conta que quando Jeremias estava preso na guarda do reino, ele estava preso dentro do palácio do rei. Ele recebe uma palavra de Deus, onde Deus fala com ele. Mas por que Jeremias estava preso nessa fortaleza? Porque ele tinha profetizado ao rei algo que ele não gostava, algo que ele não queria ouvir, ao rei Zedequias. Então ele chega para aquele rei e fala que os babilônios iam chegar naquela cidade e iriam destruir aquela cidade, que aquela cidade seria tomada e que tudo ali acabaria. Então imagina você ser um morador de uma cidade e um profeta chegar e falar para você isso, que vai ser tudo destruído, que não vai sobrar nada. Então esse rei não aceitou aquela profecia. Então ele pega e manda prender o profeta, ele manda prender Jeremias. Só que quando Jeremias está preso, ele recebe uma outra revelação de Deus. Ele recebe que um primo dele, chamado Anamel, iria chegar até ali para vender um campo para ele, para vender um terreno. Agora vocês imaginam comigo, ele tinha acabado de profetizar que tudo aquilo ali seria destruído. E Deus fala para ele: só que você vai comprar o terreno do seu primo que está chegando. Então imagina a confusão na mente, o tilt que dá na nossa mente quando Deus fala para a gente fazer algo totalmente contrário àquilo que está acontecendo. Então nós ficamos: meu Deus, será que é de Deus? Meu Deus, será que esse negócio procede do Senhor? E eu quero te dizer uma coisa: geralmente as coisas de Deus andam na contramão dos nossos pensamentos. Nunca vai andar conforme a gente pensa, do jeito que a gente quer. As coisas de Deus, elas são diferentes. Então a gente percebe que Jeremias está preso, mas ele recebe uma palavra, que era para ele comprar um campo. E ele simplesmente tem que obedecer. Quando o seu primo chega para vender o terreno para ele, ele já sabia que o primo dele ia, porque Deus já tinha o visitado e falado. Então, diante daquela circunstância, ele não tinha que questionar, ele tinha somente que obedecer. Assim muitas vezes acontece com a gente. Às vezes o Brasil está em crise, às vezes a gente está em crise, e de repente Deus fala para você fazer uma coisa totalmente contrária àquilo que você está vivendo. E aí é uma questão de obediência e fé. Então Jeremias, a palavra diz que Jeremias pega dinheiro, ele pesa a prata de um lado, o ouro do outro, entrega e compra aquele terreno. Só que uma coisa que chama atenção, Jeremias, ele pega esse terreno, chama Baruque e fala assim: olha, eu vou registrar esse terreno nas leis do homem. Para a gente entender nos dias de hoje, ele está dizendo assim: olha, eu vou registrar no cartório, mas eu também vou guardar uma cópia. Era mais ou menos isso. Então ele pega e começa a registrar aquilo com testemunhas. Ele começa a mostrar para as pessoas que ele está comprando um terreno. E ele pede para Baruque esconder aquele documento dentro de um vaso de barro. Mas sabe o que me chama a atenção? No capítulo 19 de Jeremias, Deus fala para Jeremias comprar um vaso. E aquele vaso ele faz ele quebrar no meio da cidade. Um vaso caro.
Eu fico pensando, Jeremias tinha dinheiro, né? Que Deus ficava assim, compra isso, compra aquilo, compra isso, compra aquilo. Tinha dinheiro. Então você imagina, ele comprou um vaso lindo e Deus manda ele quebrar no meio da cidade. Acho que a hora que ele foi quebrar, ele falou, Deus, né? O que será que Deus está pensando? Mas acontece que ele podia ter pensado, será que agora eu vou guardar esse documento no vaso? E lá atrás Deus mandou quebrar um vaso, será que eu vou perder? O que será que vai acontecer? Mas ele obedece. E sabe uma coisa que chama a atenção? Que quando ele coloca esse documento dentro do barro, Deus falou comigo. Porque nós somos vasos de barro. E eu quero te dizer uma coisa. Deus deu uma palavra para Jeremias. Porque aquela cidade de Jerusalém, ia ser destruída pelos babilônicos. Eles iam devastar aquilo. Eles iam queimar as casas. Eles iam destruir tudo. E Jeremias sabia. E Deus falou para ele, depois de 70 anos, depois do exílio babilônico, vocês vão voltar nesta terra, vão comprar casas, vão comprar terrenos, vão comprar tudo, porque eu vou abençoar novamente. Então Jeremias, ele compra um terreno, não diante das adversidades e das circunstâncias do momento. Ele compra um terreno acreditando na palavra que ele recebe de Deus para o seu futuro. Era uma palavra profética para aquilo que Deus iria fazer na sua vida. Assim acontece com a gente. Por que Deus permitiu que os babilônicos tomassem a cidade de Davi, Jerusalém, a cidade de Deus? Porque eles estavam em pecado. Eles estavam queimando incenso para outros deuses. Eles estavam afastados de Deus. E Deus estava tirando dali o seu remanescente. Sabe o que eu quero te dizer? Escute o que eu vou te dizer. Não importa o que você está vivendo na sua vida hoje, mas se você tiver uma palavra dentro de você, ela vai se cumprir na sua vida, porque Deus, Ele é fiel. Não importa as circunstâncias ao redor, não importa as adversidades ao redor, Deus te falou, Ele fará. Olha que coisa interessante. Toda a cidade seria destruída, mas o vaso de barro onde estava aquele documento não seria destruído. Sabe por quê, meu amado? Porque aquela palavra que está guardada no teu coração, ninguém destrói, ninguém tira. E todo mundo recebe, porque foi Deus que plantou ela no seu coração.